A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, graças eu rendo ao Senhor nesta tarde, aleluias, por ter a oportunidade de mais uma vez estar ministrando uma palavra a qual Ele colocou no meu coração no dia de ontem, aleluias, e hoje eu tive uma confirmação desta palavra e é por isso que eu não posso me calar diante da palavra do Senhor, né, daquilo que Ele coloca no meu coração. E eu louvo a Deus, aleluias, que Ele é fiel, né, quando Ele ministra uma palavra no nosso coração, Ele confirma, amém? Eu quero deixar com os irmãos hoje João 4, né, Jesus e a Samaritana, uma passagem muito conhecida, né, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar o poço, é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Aleluias. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde. Aleluias. Eu estou aqui lendo e já falei até para uma amiga missionária como eu amo essa passagem. Como essa passagem é impactante na nossa vida, dessa mulher samaritana. Porque Jesus, ele veio, aleluias, para os doentes, ele não veio para os sãos. E essa palavra, essa passagem, constata isso, afirma isso, né? Essa mulher samaritana, aleluias, ela era uma pessoa que tinha vergonha. Ela não ia no horário que as outras mulheres iam buscar água nesse poço. Ela ia escondida porque ela tinha vergonha, ela tinha frustrações. Ela buscava água num horário que não tinha ninguém, porque ela tinha vergonha, porque ela não era, aleluias, uma mulher transformada, que ela não tinha tido um encontro com Jesus ainda. Até que o Senhor marca encontro neste poço, aleluias, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele estava ali cansado e se assenta no poço.
Porque até o cansaço de Jesus tem um propósito. Ele estava cansado e foi descansar. Cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E o cansaço de Jesus teve um propósito, né? A libertação dessa mulher, aleluias. E louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia diz que o Senhor nos formou. E mesmo antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Ele nos formou. Ele já sabia quem era eu e você, porque Ele é dono da vida. Ele é o nosso Criador, e isso é muito verdadeiro. Porque veja, que o Senhor falava comigo na tarde de ontem, veio me confirmando. O Senhor contemplava a mulher samaritana desde quando ela nasceu. O Senhor te contempla, o Senhor me contempla. Todas as coisas que nós fizemos e fazemos, o Senhor está vendo. O Senhor está contemplando. Porque aqui afirma que Jesus falou para ela: viste que tu tens 5 maridos, tu teve, e o que você está não é seu. Então Jesus conhecia a vida dela. Porque Jesus me conhece, Jesus te conhece. Ele sabe do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida. E Ele tem contemplado a nossa vida. O que fazemos de certo, o que fazemos de errado. E quando Jesus se encontra com ela, aleluias, ali no poço, glória a Deus, ela mostra que ela era uma pessoa que tinha vergonha, ela era uma pessoa frustrada, ela era uma pessoa vazia. Porque nenhum dos relacionamentos que ela teve, sejam eles, porque a Bíblia não especifica se ela era uma prostituta, a Bíblia não diz se ela era apenas uma amante, a Bíblia não diz que se os maridos que ela teve foram porque não deram valor para ela, a Bíblia não diz sobre isso. Só que veja, ela teve 5 e o que ela estava não era dela. Isso significa que talvez esse homem era casado com outra mulher. Talvez ela tenha sido uma amante, porque não era dela. Aleluias. Então, o tempo todo essa mulher samaritana procurava nos relacionamentos físicos, em pessoas, em homens, em pessoas. Ela procurava saciar o vazio da alma dela com esses relacionamentos, com essas pessoas. Aleluias. Mas o problema dela não era, o vazio dela não era sobre isso. Aleluias. E o Senhor, como contemplava, e o Senhor, quando Ele conhece a minha necessidade e a sua, Ele sabe o íntimo do nosso coração. Ele sabe o que eu e você, aleluia, venhamos pedir a Ele. Ele conhece o nosso pensar, o nosso falar. Ele sabe quem nós somos antes mesmo de nós falarmos, antes mesmo de nós pensarmos. E Ele sabia, oh glória a Deus, quem era ela. Ele sabia o que estava no íntimo do coração dela, que eu e você não sabe. Às vezes você não sabe o que está no íntimo do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, só Deus que sabe. É só Deus que sonda os corações. É só Ele que conhece o mais profundo e oculto do meu e do seu coração. Ele conhece o vazio da nossa alma. Ele sabe qual é o motivo do nosso vazio. Aleluias. Porque porque quando Ele vai até esse poço, Ele não vai ali, aleluias, por nada, irmãos. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. Ele queria libertar uma mulher que tinha sede, uma sede na alma, que ela ela achava que nos relacionamentos ela iria encontrar, aleluia, esse algo que ia preencher ela. E nada disso preenchia ela, porque senão ela não tinha passado por 5 relacionamentos e o 6º não era dela. Ela estava se afogando em coisas, achando que iria saciar o vazio da alma dela.
Mas não era sobre isso. Jesus conhecia o íntimo. Jesus conhecia o vazio da alma dela, que não era sobre pessoas, sobre relacionamentos. Mas ela tinha um vazio, que era a vontade, aleluias, de ser amada verdadeiramente. E a Bíblia diz que o Senhor nos ama incondicionalmente. E o Senhor com certeza já amava, aleluias, a mulher samaritana. E ele estava esperando o momento certo para que esse encontro acontecesse, para que ela fosse liberta, restaurada, transformada. E foi tão imediata, aleluia, tão imediato a libertação dela, e a sede dela mostrou tanto que o vazio dela, aleluias, não era por homens e por relacionamentos ou por pessoas. O vazio dela era a falta de Jesus Cristo no coração dela. E o Senhor fala para ela que ela ia beber de uma água, aleluias, que ela ia beber de uma água que nunca mais ela teria sede. Ela ia buscar água, aleluia, no poço, para matar a sede física, mas o Senhor encontra ela para matar a sede espiritual que ela tinha. Aleluia, ela foi transformada de imediato. Foi a palavra do Senhor, foi o encontro, aleluia, que ela teve com o Senhor. Foi o encontro que ela teve com o Senhor ali naquele poço, que ela já foi transformada. Foi o confronto que Jesus teve com ela, para dizer: bem disseste, tem 5 maridos, e o que você tem não é seu. E ali, automaticamente, o arrependimento bateu sobre ela. Aleluia. E ela fala assim, porque ela ainda estava com os olhos espirituais fechados, porque ela diz, aleluia, que aonde tem essa água, ela estava ainda carnal, na carne, aonde tem essa água? E Jesus estava dando para ela a presença dele, a libertação dele, a vida, uma vida nova. Jesus estava levando para ela naquele momento as boas novas da salvação. Porque o Senhor falou assim para os discípulos que eles iam levar as boas novas. O que é as boas novas? É a presença de Deus, é a água, que é a palavra, a fonte, que é a palavra de Deus que mata a nossa sede, que sacia a nossa sede. É a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Deus é chamado de manancial. Aleluia. E a Bíblia diz que a água, que a palavra é a água que mata a nossa sede. Ela tinha uma sede que ela achava que era uma sede por pessoas, por relacionamentos, mas não era. Ela tinha sede de Deus. Ela precisava, aleluia, ter, aleluia, um encontro com Jesus. Ela precisava conhecer o Messias, aleluia, para que ele pudesse fazer na vida dela uma transformação, uma libertação, aleluia. E a libertação dela foi de imediato, porque com certeza ali, naquele momento, o Senhor estava trabalhando na alma dela para reconhecer os seus pecados, as suas falhas, as suas fraquezas. E ali, naquele momento, já aconteceu, aleluias, o que? O encontro e a libertação dela. Foi tão tremenda a libertação dela, ela estava com tanta sede, aleluias, ela estava com tanta sede, que ela foi liberta na hora, aleluias, e ela já vai para Samaria liberta, e toda Samaria, aleluias, olha que obra grande, por causa de uma vida, toda uma cidade foi liberta, por causa de um testemunho, aleluia, o Senhor libertou ela, aleluias, aleluias, e o testemunho dela foi de imediato ali em Samaria. Ela já foi e saiu liberta, restaurada, e com, aleluia, a sede, aleluia, de Jesus estava sendo saciada. Louvado seja o nome do Senhor, como Deus é lindo. A libertação da mulher samaritana,
aleluia, levou a Samaria toda a se converter diante do Senhor. O testemunho dela, eu encontrei, aleluias, o Messias, alguém que sabia da minha vida, aleluias. Então aquilo não estava, aleluia, alegrando ela. Carnalmente, sim, poderia ser, mas ela estava sempre vazia. Mas naquele dia o Senhor Jesus encheu-a, aleluia, da presença dele, da água, aleluia, e ela foi liberta e restaurada e transformada, porque Jesus marca encontro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não importa quanto tempo, aleluia, eu e você ficamos no pecado, mas quando o Senhor marca encontro, nós somos libertos, restaurados e temos sede da presença de Deus. Aleluia. E diz assim, que aquele que bebeu dessa água nunca terá sede, e aquele que bebeu desta água nunca vai esquecer. Aqueles que estão fora da presença de Deus, ainda que saíram da presença de Deus, mas beberam dessa água, e muitas das vezes estão vazias, estão sem propósito na vida. Por quê? Porque não estão bebendo mais da água que sacia a sede, para invadir o seu coração, a sua alma, a minha, a sua, e encher a nossa vida, tirar todo o vazio a qual o inimigo muitas vezes trabalha, com frustrações em relacionamentos, em pessoas, em trabalho, em coisas deste mundo. Mas só Jesus tem a palavra da vida eterna. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Veja, em Atos 9, na conversão de Saulo era um perseguidor da igreja, dos cristãos. Ele matava os cristãos porque ele era vazio. Ele era vazio, ele sabia que o Senhor existia, como essa mulher samaritana, aleluias. Todo mundo dizia da volta do Messias, aleluias. Ela sabia que ele ia voltar, que ele existiu, que ele existia e que o Senhor, aleluia, iria voltar. Ela só não sabia que ia ter um encontro pessoalmente com ele, porque Deus é Deus de surpresa, Deus é Deus de libertação, até que Saulo, aleluia, está ali perseguindo os crentes, matando os cristãos, e ele está no caminho de Damasco, e o Senhor contemplava Saulo. O Senhor sabia tudo aquilo que Saulo fazia, porque quando o Senhor encontra Saulo, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus sabia que Saulo perseguia a Jesus Cristo, aqueles que amava, que adorava, que seguia Jesus Cristo. Jesus sabia, mas Jesus marcou um encontro com Saulo também. Jesus marcou um encontro, e através da vida de Saulo, que se tornou Paulo, até hoje, aleluias, até hoje, pela conversão de Saulo, que foi o 14º discípulo de Jesus, como eu ouvi hoje, aleluias, até hoje, esta libertação de Saulo liberta vidas até hoje, porque ele escreveu tudo aquilo que ele viveu, todas as experiências com Deus. E Jesus, aleluia, ali, Paulo reconhece, ele fala: Senhor. Ele sabia que ele existia. Saulo sabia que o Senhor existia, porque ele matava os cristãos, porque ele sabia que os cristãos, aleluias, amavam e adoravam o Senhor. Então ele perseguia por causa disso, porque ele sabia que o Senhor era real, aleluias. E veja que Saulo também foi rápido a libertação dele, porque já ele se prostrou, ele se ajoelhou diante do Senhor, da grandeza, aleluia, do poderio que o Senhor tem de poder transformar uma vida. E muitas das vezes o Senhor faz com os improváveis, com aqueles que muitas das vezes eu e você não dá nada, com aqueles que às vezes, aleluia, nós olhamos o passado como eu, como meu, como seu, e falamos: meu Deus, como essa pessoa? Sim, porque Jesus escolhe os improváveis, aqueles que as pessoas, a sociedade muitas das vezes não dá nada. Aquele menor da casa, Davi era o improvável, era o menor da casa, aleluia, mas foi ele que o Senhor escolheu, aleluia, foi
foi ele, porque o Senhor sonda os corações, e o Senhor sabe do meu coração e do seu, o Senhor sabe da nossa humildade, do nosso arrependimento, o Senhor conhece a nossa vida e contempla a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. E por causa dessas libertações e dessas pessoas improváveis, a obra foi grande. Através da mulher samaritana, a obra em Samaria foi grande. Toda Samaria se converteu. Através da vida de Saulo, que se tornou Paulo, até hoje, pessoas são libertas por causa das experiências, aleluias, por causa da libertação que o Senhor fez na vida dele. O Senhor disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aleluias, glória a Deus. Eu não vim, aleluia, para os justos, eu vim para os gentios. O Senhor veio para nós. Aleluia, então não perca essa chance, não perca essa oportunidade desse encontro com Jesus para você ser liberto, eu e você sermos libertos a cada dia. Aleluias, glória ao nome do Senhor. O Senhor tem propósitos nas nossas vidas para estar ali fazendo uma grande obra através da nossa vida, levar as boas novas àqueles que estão, aleluias, amém, oh meu Deus do céu, aqueles que estão presos, aleluias, nas mãos do diabo, aqueles que estão presos no pecado, aqueles que estão presos na perseguição, aqueles que estão presos, aleluia, no vazio da alma. Vão para a academia, vão para o cabeleireiro, mas a alma está vazia. O corpo está bonito, mas a alma está vazia. Então não perca essa oportunidade desse encontro com Jesus. Não perca a oportunidade de estar com Ele, Deus poder falar para mim, para você as boas novas e sermos transformados pelo poder da palavra e da presença de Deus na nossa vida. Amém? Essa passagem, irmãos, eu sou apaixonada por essa passagem, porque o poder de transformação e de libertação na vida da samaritana foi tremenda. Aleluias! Esteja com o coração com sede de Jesus, para que quando, aleluias, Ele marcar encontro com você, que ainda não é liberto, você seja transformado automaticamente. Aleluias por Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica com essa palavra. Aleluia. O Senhor, aleluia, não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele veio para mim, Ele veio para você. Amém? Que você possa, nesta tarde, nesta hora, aleluia, ouvindo essa ministração, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, que você tenha sede de uma nova vida, de uma transformação poderosa, a ponto do seu testemunho de vida, aleluia, alcançar outras vidas, e assim nós vamos povoando o reino de Deus, para que em nome de Jesus o diabo não venha, aleluia, ceifar vidas, tirar vidas, aleluias, não, faça da sua vida nesta tarde, aleluia, um testemunho para que, aleluias, você possa levar, aleluia, almas para o reino de Deus através da transformação e da libertação que o Senhor quer e pode fazer na sua vida. Amém? Eu profetizo nesta tarde que aonde quer essa palavra chegue, leve libertação. Aleluias. E o poder de Deus alcance a sua vida para uma transformação, para que você tenha a vida eterna com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Compartilhe essa palavra com seus amigos, com seus vizinhos. Compartilha, me ajuda nesta obra a crescer. Aleluias. E a gente possa glorificar o nome do Senhor através dessa obra. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre, que Deus nos liberte para a vida eterna. Amém? Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, aperta lá o sininho, se inscreve no canal e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a sua trajetória com Ele. Amém?